Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Então, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a matéria, planejamento e organização das rotinas administrativas. Hoje vai ser mais curto, porque será mais ou menos um resumo de tudo que a gente já aprendeu e também trazer algumas coisas novas para vocês, uns outros exemplos. Então, mesmo quem já assistiu a aula completa, vai ser interessante ficar aí com a gente, tá? O que a gente vai aprender hoje serão as características essenciais de cada área da administração. Mas antes disso, eu queria dar uma dica interessante para vocês de leitura. Eu sei que agora estamos no período de recesso e tudo mais, então é um momento bom para que, caso vocês se interessem, vocês leiam alguns livros de administração para que vocês consigam cada vez mais ir entendendo como que funciona esse departamento, se vocês estão gostando, o que vocês estão aprendendo. Então, eu encontrei um site aqui para vocês, que eu vou passar para vocês na descrição, que chama lelivros.love. Olha só, é esse site aqui. Esse site ele é interessante para quem quiser dar uma olhadinha. Ele tem mais de 600 livros em diversas áreas, tá? Eu selecionei a área de administração, mas são vários livros que você pode baixar ou ler ele online. É, um dos que eu baixei aqui é o Me Poupe, da Natália Arcuri. É uma youtuber hoje famosa que ela fala sobre finanças. Tem alunos aí que se interessaram pela área das finanças, então é legal ler, dar uma olhadinha. Eu baixei esse daqui, Nunca Almoce Sozinho. Tem várias, tá vendo? Tem várias páginas e aí você pode clicar nele para ler online, tá vendo? E ele já vai aparecer aqui embaixo, vai carregar e vai aparecer. Ou você pode fazer o download em PDF, tá? Demora um pouquinho, mas ele vai, tá vendo? O livro inteiro aqui bonitinho, não precisa nem baixar, fica bonitinho aqui, tá? Ou se quiser baixar, é só clicar aqui em download PDF para vocês terem o arquivo completo, certo? Uma dica aí que eu queria passar para vocês, é bem interessante e talvez pode ajudar vocês aí, tá bom? Mas voltando à apresentação e à aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre as características de cada área de administração. Vamos lembrar quais são as áreas da administração primeiro? Vamos lá. Dentro da administração de uma empresa, a gente vai ter a área de marketing, a área de produção, a área de gestão de pessoas, que é o recursos humanos, a área de contabilidade, compras, o comercial, o setor de finanças e a logística. Vamos lá entender um por um como que funciona. Os recursos humanos, como eu havia dito já, ele é o responsável por encontrar a peça que está faltando, a peça ideal para a empresa. Então, ele vai usar um conjunto de técnicas que ele tiver disponível e instrumentos que permitam ele atrair e manter e desenvolver os talentos humanos, ou seja, para que a pessoa que entra na empresa ela não fique perdida lá, jogada ao léu, esperando entender o que está acontecendo, fazendo o que ela quer. Não, o cara de recursos humanos ele vai treinar essa pessoa para é, ter efetividade na empresa. A gente está dando o exemplo do quebra-cabeça aqui. Aqui é a empresa, né? E a empresa vai ter que encontrar a peça que está faltando para completar aquilo que ela está precisando naquele momento. E agora, a parte nova para vocês aí, quais são as características que são essenciais para quem é de recursos humanos, para quem quer trabalhar nessa área. Então, você, aluno, vai vendo se você se identifica com que área mais se encaixa com você. Então, quem é do recursos humanos, quem é aquele cara que vai manter, atrair, desenvolver essas pessoas, ele tem que ser um cara que tem, acima de tudo, uma paciência, um carisma com as pessoas. Ele é uma pessoa organizada, que tem a sensibilidade de entender o que está acontecendo. Ele vai ter também a responsabilidade, é uma área que você deve ter muito responsável porque você está lidando com pessoas, você pode estar lidando com pagamentos, com contratações, com mudanças de cargo. É uma área que é muito cotada na empresa, ela é muito acessada principalmente pelos funcionários, né? E também se você trabalha para uma empresa, você vai querer
atingir também, seguir o que os donos estão falando. Então, essa área é de muita responsabilidade e principalmente é de raciocínio rápido. E aí a gente chega ao setor de finanças, que nós sabemos que o setor de finanças é ligado ao futuro. Então, vamos entender o que ele é responsável. Primeiramente, vamos lembrar o que o setor de finanças faz. O setor de finanças ele é responsável pelo dinheiro, né? Pela administração dos fundos, ou seja, o dinheiro que está na empresa, como que ele vai ser aplicado em relação aos riscos e retorno da empresa. Então, ele vai entender como isso é aplicado em uma série de princípios econômicos e financeiros, sempre tendo como objetivo maximizar a riqueza, ou seja, maximizar o dinheiro que eu trago para a empresa, o valor que ela tem perante ao mercado. E não é mercado de supermercado não, tá? É o mercado concorrência. Ou seja, os investimentos que possuem a melhor compensação, o que é melhor, né? Entre os riscos e o retorno da empresa. Vamos lá, uma empresa ela passa por diversos riscos. Então, se eu sou uma empresa, por exemplo, de fabricação de celular e eu tenho várias concorrentes, e eu estou pensando que eu quero trazer uma nova tecnologia para pro meu celular. Talvez trazer, embutir dentro desse celular uma nova câmera que é o dobro do que os outros estão fazendo. Só que esta câmera está vindo da China, de um lugar um pouco duvidoso. Isso é um risco que a empresa está correndo. Então, cabe a quem trabalha nessa empresa, cabe quem é do setor de finanças, entender se esse é um risco aceitável para trazer para a empresa ou se ainda não é um momento para investir nesse tipo de tecnologia, para que aí sim haja um retorno para a sua empresa. Então, pensando nisso, se é tudo relacionado à administração dos fundos, pensar nos riscos que teremos e no retorno que a empresa vai ter, e sabendo que a finança pensa no setor do futuro, quais são as características de uma pessoa que trabalha no setor de finanças? O que ela tem que saber? O que ela tem que, como que ela tem que agir, se portar? Quais são as características essenciais que ela tem que ter? O primeiro dela é a facilidade de relacionamento. Quem é do setor de finanças vai estar toda hora ali em contato com o fornecedor, com o cliente, com a própria equipe em si. Então ele tem que ter uma facilidade de relacionamento, porque ele vai estar toda hora em contato com pessoas e com séries de objetivos e números. Ele também vai ter que conhecer a legislação. Bem, o que é? Ele conhecer a legislação é conhecer as leis, entender como que funciona, se a estratégia que ele está planejando está de acordo com a lei, né? Ele vai ter também que ter um domínio sobre as taxas e tributos que ele vai ter que pagar para cada produto que ele está fazendo na empresa ou cada serviço prestado. Acima de tudo, um, um trabalhador do setor de finanças ele deve ter ética profissional. Por quê? Porque a ética o que é? É agir de acordo com o certo. Então, se um cara do setor de finanças ele não age com ética, ele pode inclusive estar cometendo um crime. Ele pode estar fazendo algo extremamente errado, não só para ele, como para a empresa. Então, além disso, ele deve se policiar em relação a isso, em relação ao que ele faz e o que as pessoas ao redor dele estão fazendo também, para agir sempre com ética profissional. Tá? Ele também deve ter algo chamado liderança, ou seja, a capacidade de entender as pessoas e guiá-las em um modo correto. Ele também deve ter algo chamado inteligência emocional. Ok, inteligência sabemos. Agora, inteligência emocional, como que funciona, professor Renan? Vamos dar um exemplo na prática. Ah, eu estou trabalhando numa empresa, eu estou conversando com o cliente e o cliente, em determinado momento da negociação, ele vira para mim e acaba xingando minha família. Eu vou responder de volta? Claro que não. Eu vou ter uma inteligência emocional para entender o que está acontecendo, para ter aquela frieza naquele momento, para se colocar talvez na posição do cliente, tentar entender e ajudar ele de uma maneira legal e com isso manter as relações de uma maneira positiva, tanto para o consumidor quanto para a empresa. Né? Não é
ser um capacho do consumidor. Não é isso. É agir com inteligência emocional para que você consiga se colocar no modo dele, na posição dele e fazer com que seja melhor para ambos os lados. Também ele deverá ter conhecimentos em auditoria. Como disse, ele trabalha com honestidade, com transparência. A auditoria é responsável por isso numa empresa. Né? Na política, às vezes, a gente escuta casos relacionados à auditoria de desvios de verbas, de pessoas que gastaram mais em uma obra do que devia. Isso tudo é o setor de auditoria que vai analisar. Então, o cara do setor de finanças, ele deve estar preparado para isso. Ele deve ter o conhecimento em auditoria, como que funciona, para que a empresa dele não seja pega desprevenida, né? Para que ele haja sempre com essa ética, com essa transparência. E por isso ele vai ter que ter uma visão estratégica do negócio, ou seja, ele deve pensar como um todo o negócio dele, não só simplesmente como a área de finanças. E aí chegamos na contabilidade. Vamos lembrar então, contabilidade é relacionado a números, né? Números, números e números. Análises. Então, o que ela faz? Ela se preocupa com a contabilidade de custos e a contabilidade financeira, com os pagamentos de impostos e com sistemas de informação gerencial. Olha, quem é um amante da matemática já vai ter um passinho aí a mais para gostar de contabilidade, tá? Principalmente porque ele deve ter uma afinidade com os números, ele deve saber interpretar os dados que ele está recebendo de tudo que está acontecendo na empresa. É como se ele fosse vamos dar um exemplo, é como se ele fosse a empresa fosse uma pessoa com um sintoma e você fosse um médico. Os resultados financeiros daquela empresa serão os resultados dos exames e aí sim você vai interpretar aqueles dados para que você consiga direcionar para onde a empresa deve ir. Então, podemos dizer que o cara da contabilidade, de certa forma, ele também seria o médico da empresa, sabe? Ele vai conseguir interpretar o que está dando certo, o que está dando errado, onde está tendo mais gasto, onde está tendo gastos desnecessários, para que aí sim ele consiga, vamos colocar assim entre aspas, remediar a empresa e fazer com que ela cresça, com que ela lucre cada vez mais. Então ele tem que, acima de tudo, interpretar esses dados, saber ler, saber entender o que está acontecendo e ser organizado. Tá? Ele deve ter essa organização para que ele consiga dizer o que a empresa faça. Né? Se ele não souber nem se organizar, como que ele vai organizar a empresa? Né? Como disse, ele deve ter a responsabilidade ética também, porque ele está mexendo com valores, com dinheiro, ter afinidade com números, ele vai ter que ter conhecimento em informática. Muita coisa hoje em dia é automatizada, né? Estamos no mundo tecnológico, então ele deve ter conhecimento em informática. E o último que eu deixei em especial é a comunicação interpessoal. Se engana aqueles que que o contador é aquele cara que é o cara centrado ali, que pensa e que faz conta e que não conversa com ninguém, só entrega relatório. Negativo. O cara da contabilidade, o responsável pelo setor de contabilidade, ele vai sim ter muita comunicação interpessoal, porque ele vai estar entrando em reuniões, por exemplo, conversando com o chefe dele, e ele vai ter que mostrar o que está acontecendo, aqueles dados, para que aí sim o administrador ele consiga entender o que está acontecendo. Tá? Bom, o marketing, o setor de marketing agora, ele é um setor que engloba todas as atividades relacionadas à troca, orientadas para a satisfação de desejos e necessidades dos consumidores. Olha só, necessidade e desejo são coisas diferentes, né? Necessidade, por exemplo, quando eu falo que eu estou com sede, eu posso dizer que eu tenho uma necessidade. Desejo é se eu falar a mesma frase assim: ah, estou com sede de Coca-Cola, tá? Isso é um desejo, é algo específico. A necessidade é algo mais necessário, vamos por assim, é algo que é imprescindível, que você precisa realizar. Um desejo não, é algo que a área do marketing também vai trabalhar, mas isso será para uma outra aula que eu vou explicar com mais detalhes. A área de marketing também
ela deve conhecer e estudar o consumidor, entender essas motivações ou o que leva o consumidor a ir comprar. O que a empresa procura para produzir bens, lembra que eu falei bens pode ser um produto, né? E os serviços, que pode ser um corte de cabelo ou algo do tipo, que atendam um público-alvo. Lembrando, o marketing ele é responsável por vender para o público-alvo dele. Lembra da flechinha lá? Ele vai acertar quem ele acredita. Então, provavelmente, vamos dar um exemplo mais simples. A Avon, que vende maquiagem, por exemplo, o público-alvo dele é muito mais pro lado da mulher do que pro homem. Então, ela vai fazer ações voltadas para o público-alvo dela. E quais são as características essenciais de quem atua na área de marketing? Primeiramente, é a curiosidade e estar antenado com as tendências do mercado. Ou seja, ele precisa ser aquele cara ligeiro, sabe? Aquele cara que está tentando entender o que está acontecendo. Ele tem que tá procurando, pesquisando, vendo aonde que o seu consumidor está indo, o que ele está consumindo, se a moda tá girando, o que ele deve fazer para reter essas pessoas para ele. Ele também deve ser comunicativo, principalmente. Né? Comunicação e criatividade são algo que está dentro já do profissional do marketing. Se ele não for criativo, você sente, eu não sou uma pessoa criativa. Talvez a área do marketing talvez não seja a mais indicada para você nesse momento. Por quê? Porque é um cara que ele deve encantar o cliente. Né? A gente sabe que como é gostoso comprar um produto e ficar realizado com aquilo, né? Ter aquela sensação gostosa que é de ter um produto novo. E ele deve muito também, profissional de marketing, saber trabalhar em equipe. Porque ele vai estar agindo com pessoas, né? A ideia dele, talvez, nunca será sozinha a que vai direto ao público-alvo. Ela vai ser lapidada, ela vai ser reformada por todos da equipe. Então, ele deve saber trabalhar em equipe, saber ouvir a ideia dos outros para agregar ao projeto dele. Ou ele ajudar numa ideia que uma outra pessoa teve e ajudar a construí-la de uma maneira mais efetiva. Então, trabalhar em equipe é isso. Olha só, e falando em marketing, eu queria lembrar para vocês aqui a diferença de tangível e intangível. O marketing, ele trabalha sempre a marca, não é? Ele não procura vender, conquistar o consumidor. Então podemos dizer que se ele trabalha com a marca, ele trabalha com o intangível da empresa, certo? O tangível é aquilo que a gente consegue segurar, ou seja, objetos, sei lá, celulares, controles remotos, controle de videogame, blusas, camisetas, isso são coisas tangíveis. Intangível é aquilo que não é possível segurar, ou seja, aquilo que está na nossa mente, as marcas. E aí chegamos ao setor de produção. É o setor que administra o sistema de produção, de modo a transformar os insumos, ou seja, tudo que entra na empresa de uma maneira bruta, ou seja, ainda não é o produto final, em produtos, ou seja, o serviço da empresa, ou seja, a gente até utilizou o exemplo da vacina, né, que ela não vem pronta, né, ela vem apenas como insumos, apenas como peças, e aí sim, o setor de produção lá, que está fazendo as vacinas para nós, para curarmos desse coronavírus, ele vai transformar esses insumos em produtos. Ok, o setor de produção também, ele vai coordenar de maneira que seja aplicado o mínimo de recursos, obtendo o máximo de bens produzidos. Ou seja, ele vai agir com inteligência. E esse cara também, além de tudo, uma característica essencial dele é ser organizado e principalmente comprometido com prazos e qualidade. Imagina você comprar seu produto lá, esperando chegar. Finalmente vai chegar aquele tênis da Nike que eu esperava chegar com tanto carinho. E aí você espera, e aí tá lá no setor de produção ainda fazendo, porque faltou tal produto, que faltou tal peça, porque tá em um gargalo de produção em outra coisa. Vocês lembram de gargalo que eu falei pra vocês? Então, ou se não, ele até chega, mas chega com qualidade zero, todo acabado, todo estragado, não vai ser uma experiência boa, né? Então todo o serviço de marketing que foi realizado foi perdido aí no setor de produção.
Ele também vai ter que ter uma habilidade numérica, né? Porque ele vai estar lidando com produção, com quantidade. E vai ter que ter um senso analítico, entender o que está acontecendo na empresa, entender o que está acontecendo em cada processinho. Ele vai ter que ser bom em negociação, ele vai ter que ser flexível, porque as regras do jogo mudam toda semana, né? É rápido, a concorrência não dorme, né? Então ele tem que ser flexível e saber principalmente trabalhar sob pressão, porque vai ser uma das áreas que mais vai estar ali em contato com todas as áreas, pedindo para que eles consigam fazer tal coisa do dia para noite. Então a produção, existem até empresas que trabalham não só no período de manhã e tarde e noite. A produção dela é máxima, ela trabalha inclusive na madrugada. Então o cara que é responsável pelo setor de produção, ele vai ter que saber sim trabalhar sob pressão e ter para isso uma liderança, porque ele vai estar lidando com, vamos por assim, com o chão de fábrica, ou seja, com o pessoal que está de fato criando o produto. E aí chegamos ao setor de compras. O setor de compras é legal, né? Eu gosto do setor de compras. Ele é responsável pela atividade organizacional que tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços. Lembra que a gente falou, não adianta o cara da produção ir lá, motivar a equipe, saber trabalhar sob pressão, conversar com todo mundo, liderar todo mundo bem, se a gente não supriu as necessidades dele, não comprou e não garantiu a continuidade do processo, sem interrupções indesejadas, certo? Então, e como disse, o setor de compras não é responsável só por ir lá e comprar. Não, ele também é responsável por pesquisar no mercado as melhores condições. E não é só em relação a dinheiro. É quem vende talvez em mais vezes, quem entrega mais rápido, qual fornecedor para ele consegue descontos progressivos, né? Por isso ele tem que ter também o planejamento e saber negociar, sabe? Não aceitar logo de cara tudo que oferecem, do jeito que oferecem. Por isso ele também vai ter que ter conhecimento tecnológico para as planilhas que ele está produzindo e uma habilidade numérica. Ele também vai ter que entender de números, ele vai trabalhar com muito número, muita coisa relacionada ao Excel. Então o setor de compras ele também vai ficar responsável por isso. Já o setor comercial, ele é responsável direto pelas vendas da empresa, ou seja, pela exposição dos produtos e ação de merchandising. E quais são as características essenciais que ele vai ter? Bom, principalmente ele vai ter que ter uma criatividade. Olha só essa ação de merchandising que eu trouxe para vocês na última aula. Ele criou um carro de Fórmula 1 da TNT com uma ação de merchandising de uma maneira extremamente criativa. Olha os outros produtos como estão dispostos aqui, exibidos de uma maneira simples, sabe? Até, vamos dizer, que feia, né? Aqui não, aqui já houve uma ação inteligente de merchandising, de uma propaganda não explícita, muito interessante. Então ele teve uma criatividade. Para isso ele teve que ter um preparo, né? Entender como que funcionam as coisas. E ele também deve ser comunicativo, ele deve ter o poder da comunicação, para que ele consiga entender o que o consumidor está precisando também. Para isso, ele vai ter que também ter uma capacidade de convencimento. Aqui a gente está falando de um mercado, mas pode ser que o setor comercial seja aquele setor daquele cara que liga. Então, aquele cara que liga oferecendo um produto para você, ele tem que ter uma capacidade de convencimento. E não é ficar falando, por favor, compra, pelo amor de Deus, compra. Não, não é isso. O cara do setor comercial, a capacidade de convencimento dele é entender o que a empresa dele oferece e falar as palavras certas para que a pessoa que está comprando não seja apenas aquela pessoa que vai comprar por dó para outra pessoa parar de falar. Não, é para que ela compre porque ela entendeu, ela foi convencida daquilo que o vendedor, o setor comercial estava falando, né? Então ele tem que ir para isso entender qual que é a visão e a missão da empresa, ou seja, o que a empresa pensa, onde que ela quer chegar, o que ela quer fazer. Ele deve entender e estar preparado para vender, não só ir lá e falar compra pelo amor de Deus, né? Para isso também ele tem que ter empatia e tem que ter postura. Postura sim, senão ele em vez de ele
começar a vender e passar uma postura profissional, ele começa a falar gíria, mano, compra mesmo, porque a gente precisa, tá ligado? E aí não é legal, né? Para uma identidade corporativa não é interessante. Para isso ele também vai ter que ter empatia também, entender o que o consumidor quer. Não adianta ficar lá forçando goela abaixo um produto. E também, olha só, coloquei até um asterisco ali. Talvez conhecer idiomas será um diferencial sim para ele. Porque, beleza, talvez pode ser que ele trabalhe em uma empresa que não seja necessário isso. Mas haverá empresas, cada vez mais no mundo globalizado que a gente está tendo, que essas fronteiras de países estão diminuindo. Então, o cara que sabe o inglês, sabe o espanhol, ele tem um diferencial. E a gente chega no último setor, para relembrar aí, que é o setor da logística, que é responsável pelo processo de todo o produto, desde a obtenção dos insumos até o planejamento e o descarte do mesmo, passando pelas fases, olha lá, passou por tudo, né? Pela produção, pela armazenagem, ou seja, para guardar onde ficaram guardados aqueles produtos, né? E até a distribuição dos produtos finais. Ele também, essa área é muito interessante, porque ela vai influenciar também nos setores de venda e marketing, ao prover soluções necessárias para garantir a disponibilidade do produto no momento exato requisitado pelo cliente. Quais são as características essenciais que quem é da logística deve ter? Ele deve ter liderança, ele deve saber muito sobre tecnologia, saber trabalhar sob a pressão, porque não adianta, depois que o cliente compra, o setor da logística responsável total. Todos os outros processos já foram, agora é a parte da logística, é a entrega daquele produto, daquele ser, né, de uma maneira que chegue 100% para você, né? Você não quer que demore, você não quer ficar esperando, você quer aquilo e você quer aquilo para ontem e você quer aquilo com qualidade. Por isso ele vai ter que saber trabalhar sob a pressão, ter estratégia, raciocínio lógico, relacionamento com o cliente e flexibilidade, porque as regras mudam a todo momento, certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso resumo de hoje. Quero agradecer vocês e até semana que vem. Obrigado, tchau, tchau.